Gente, boa noite. Continuamos aqui. Que bom que vocês continuam. Esse projeto de cultura, esse projeto de diálogo, esse projeto da diversidade é um projeto de resistência. Que bom que vocês continuam resistindo com a gente. Sejam bem-vindos. Ulisses, muito obrigada por aceitar esse convite, esse desafio de estar aqui na terra distante, né, no extremo oeste do estado de São Paulo, numa terra do nunca. A gente brinca que a gente está na terra do nunca. Que bom que você está aqui. Isso para nós é vida, isso para nós é respiro, oxigênio e é muito bom. Gente, o Ulisses Capozoli é jornalista de formação, especializado em divulgação científica, mestre e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. Ele é editor foi editor da Scientific American Brasil por 12 anos e da revista Astronomy Brasil, é isso? Ele também é autor de livros como Antártida, Última Terra. Ele é autor do livro No Reino dos Astrônomos Cegos, uma história da radioastronomia, pela Record. Autor do livro A Terceira Margem do Rio, As Águas do Ribeirão das Antas e as Histórias que Elas Contam, da editora Ramalhete. Do livro Um Fantasma Leva Você para Jantar, das edições Sesc, uma versão de e-book. Uma Biografia da Água, A Origem e o Fim do Tempo. E ele é uma pessoa incrível, um ser humano que em 1 hora de almoço já deixou assim a gente absolutamente encantado pela vida e por lutar por aquilo que de fato tem valor. Ulisses, muito obrigada por ter vindo. A gente não tem nem como agradecer. Bom, pessoal, obrigado, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. A Cris, acho que criou uma expectativa, né? Se eu não corresponder, vai ser ficar feio. Na verdade, eu devo dar, antes de tudo, pedir desculpa para vocês, para a Cris especialmente, para o Beto, para a Amanda. Aconteceu o seguinte. A Cris tinha combinado essa palestra comigo para o dia 16, né? Eu vou emendar essa história no tema que se chama O Fantasma Leva Você para Jantar. Eu vou explicar para vocês por que tem esse tipo, que história é essa, não? E isso era uma quarta-feira, né? E por alguma razão que eu não entendi até agora, eu enfiei na cabeça que era quinta-feira. Então, na quarta-feira, eu estava em casa, a Amanda me ligou e falou: Ulisses, você já chegou? Você está no aeroporto? Eu falei: meu Deus. Eu estava em São Paulo, né? E aí eu fiquei super constrangido, porque eu gosto de combinar essas coisas, fazer, enfim, estava marcado, as pessoas estavam esperando. E eu falei: bom, eu pego o carro, Amanda, e vou aí. Mas ela falou: Ulisses, você já voou? Não ia dar tempo, era 1h30 da tarde. Daí eu falei: mas tem um voo que sai de Campinas, eu não se preocupe, eu compro passagem, chego aí. Ela falou: não, Amanda, aí eu falei com a Cris, ela falou: Ulisses, não seja tão maluco, né? Então, e ela falou: não, ó, depois ela me ligou e falou: Ulisses, está transferido para quarta-feira, dia 23. Eu, super encanado, peguei a minha agenda e fui anotar. Quarta-feira, dia 23, 19h30, palestra em Presidente Prudente. Aí minha surpresa, na hora que eu abri, estava escrito lá, dia 23. Quarta-feira, 19h30, palestra em Presidente Prudente. Eu falei: mas que coisa. A Cris deu uma explicação hoje. O que aconteceu? Eu vou fazer aqui uma pequena provocação. Uma provocação não é chamar ninguém para briga. Provocar é uma palavra de origem latina que significa fazer falar. E supõe-se que quando as pessoas falam, elas pensam, né? Então, essa provocação tem sentido, não é de enfrentamento, não? E provocar com esse tipo de coisa.
eu fiquei pensando, o que aconteceu? Né? Por que eu fiz essa viagem? A questão é a seguinte: vocês sabem que um objeto material, um observador, um astronauta, por exemplo, você ser um astronauta, eu vou detalhar isso, viajando em alta velocidade, o tempo para ele passa mais lentamente. Né? Eu digo até mais. Dependendo da altitude que as pessoas estão, o tempo passa mais rápido ou mais lento. Por exemplo, vocês vão rir, mas vou dar um exemplo bem claro. Se você mora num prédio que tem 30 andares, e você mora no primeiro andar, e o seu vizinho mora no 30º andar, sorte sua, né? O tempo vai passar mais lentamente para você, e vai passar mais rapidamente para ele, por causa da gravidade, né? Você fala assim, quanto tempo? Assim, frações de segundo, né? Frações infinitamente pequenas de tempo, mas passa, né? Isso é uma coisa fascinante. Então, assim, a intenção das minhas palestras sempre é trazer assim à tona questões, paradoxos, que cercam a gente de todos os lados e a gente foge deles como o rato foge do gato. Não, isso não, né? Que isso? Não, deixa para lá, né? Então, a minha hipótese para isso é o seguinte: eu, nas últimas semanas, assim, viajando em alta velocidade, da quantidade de coisa que eu estou fazendo, será que, é uma brincadeira, é uma provocação, não estou dizendo que seja isso, será que eu, além dessa influência assim, da velocidade no observador, mentalmente também não me deslocou um pouco disso? É possível, não estou dizendo que seja, mas é possível. Eu disse esse negócio para vocês do primeiro andar e do andar lá em cima, o 30º, não? Mas eu posso fazer uma pequena demonstração de uma coisa muito mais prática, é o seguinte: se a gente jogar um balde d'água aqui nessa sala, vocês sabem o que vai acontecer. A água vai correr para um lugar mais baixo, né? E aí, se você perguntar para as pessoas por quê, as pessoas falam para você, claro, vai correr para um lugar mais baixo. Claro, eu sei que é, mas quero saber por quê. Né? Então, aí eu acho que tem uma questão que é uma questão científica. E é uma questão assim que, quando a gente olha para ela, a gente abre todo um espaço mental, a gente fica inventivo, a gente fica inteligente. E, especialmente, a gente, no plano pessoal, eu penso que a gente deixa de ter problemas. Mas deixar de ter problemas é um grande negócio. Se você não tem problema, o que você tem no lugar dele? Você tem desafio. Tem alguns desafios e a gente acha que não vai conseguir resolver. Nós falamos, não, esse não. Aquele eu resolvi, mas esse não. E de repente você começa a analisar, então acha uma saída e fala, putz, não era tão complicado, né? Então, quando a gente tem um outro olhar para a realidade, a gente fica inventivo, a gente fica inteligente, a gente fica criativo e a gente fica sensível para essa experiência de viver, né? E a gente descobre coisas assim absolutamente improváveis. Por exemplo, a gente está aqui junto hoje, né? Significa que nós somos contemporâneos. Nós vivemos no mesmo tempo, nós somos contemporâneos. Não? Nós partilhamos a mesma fatia de tempo. E isso é fascinante, não é óbvio isso. Isso não é óbvio. O fato de a gente estar aqui. E digo mais, eu estava conversando, a Cris foi muito gentil, abriu uma garrafa de vinho, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Se a gente pensar a idade científica do universo, 13,7 bilhões de anos, vamos arredondar para 14. Olha, pessoal, demorou 14 bilhões de anos, desde o início do universo, para a gente estar aqui conversando sobre essas coisas hoje. Isso é absolutamente fascinante. A gente tem que pensar e tem que valorizar cada uma dessas coisas. Falar, puxa, isso aqui não é uma coisa banal, nada disso é banal. Nenhum ato é banal, nenhum acontecimento, nenhum evento, todos eles são absolutamente relevantes. E quando a gente abre a cabeça, abre a atenção, a inteligência, a sensibilidade para isso, a gente fica inundado de diversidade, né? E a gente é criativo, e a gente resolve as questões, a gente tem solidariedade, a gente tem afeto, em vez de ter ódio, em vez de ter exclusão. Se a pessoa usa o cabelo vermelho, azul, verde, tanto faz. O cabelo é dele, ele faz o que quiser, né? Então a gente aceita essas coisas de outra maneira. Então fica tudo muito mais fácil. Mas eu falei para vocês agora há pouco, se a gente jogar um balde d'água aqui, a água vai correr para o lugar mais baixo. Por quê? Né? Por quê? Porque o lugarzinho mais baixo, 1 centímetro mais baixo, está mais próximo do centro da Terra. E mais próximo do centro da Terra, a gravidade é mais forte. É por isso que a água escorre para lá. Não é por acaso, né?
Na superfície de uma esfera, todos os pontos dessa esfera estão à mesma distância do centro. Alguém pode falar, né, nesse mundo de terra plana, mas a Terra é meio bojuda, né? No Equador a Terra é meio bojuda. Claro, a Terra é meio bojuda por causa da rotação dela e da força centrífuga. Por isso que os caras querem criar bases, e por isso que os americanos estão interessados na base que a gente tem lá no Maranhão. Não? Tem uma força centrífuga ali, você faz foguetes de menor porte, custa mais barato e manda para o espaço. Não é? Então essas coisas estão... Então, a água corre para o lugar mais baixo, porque o lugar mais baixo está mais próximo do centro da Terra. Mais próximo do centro da Terra, a gravidade é maior. E a gravidade, aí a gente entra... Eu vou conversar um pouquinho com vocês daqui a pouco, se eu não falar isso, vocês me lembram, sobre essa coisa da relatividade geral, estrito, umas ideias gerais, não? Porque cada uma dessas questões é muito densa, muito complexa, porque a gente vai fazer um certo passeio, né? Então, a primeira coisa que eu queria pedir desculpa para vocês de ter feito essa viagem, né? Eu imagino que isso possa ter acontecido. E se não aconteceu também, se tem outras explicações, o fato de eu considerar essa como uma possibilidade é interessante. Quer dizer, a questão nossa é o seguinte: você não pode abrir espaço para a lógica fácil. Não, isso é isso, isso, aquilo e tal. A gente não pode abrir espaço para a lógica fácil. Você tem que fazer ali um escrutínio, né? Fazer aquilo que chama a espada do... a lâmina de... já lembro o nome dele. É um filósofo da Idade Média. Que dizia o seguinte: a gente tem que cortar todos os pontos, tudo que aquilo que eles pensavam é a essência das coisas, né? Então, a gente considerar essas coisas é bastante interessante, porque abre para a gente perspectiva, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, então, é essa história do fantasma leva você para jantar. Isso, na verdade, a Cris leu para vocês, é um livro que eu escrevi para a Edições Sesc, e eles me pediram um livro para abrir uma coleção de livros eletrônicos. Eu, para falar a verdade, eu acho que não tem futuro esse negócio de livro eletrônico, é muito chato, né? Eu gosto de livro que você pega, a primeira coisa, você chega, quando o livro é seu, então, você dá uma folhada ali, né, assim, cheira, né? Cheira bastante, aquele cheiro gostoso de tinta, passa, dá uma olhada, a primeira coisa que você vê é o erro, fala, putz, maldito revisor, inevitável, né? Mas o que eles me pediram é o seguinte: Ulisses, a gente quer um livro que abra assim, para a coleção de ciências, mas tem que ter assim, a utilidade da ciência. Eu fiquei me perguntando, falei, mas como assim a utilidade da ciência? A gente tem ciência em absolutamente tudo, né? Mas falei, tá bom, eu tive uma ideia. Sabe o Waze, isso que vocês usam, né, que a gente usa para ir em qualquer lugar? Lá em São Paulo tem uns restaurantes, assim, lugares mais distantes, que são bons. E você sabe o endereço, mas você não sabe chegar. Né? Então você faz, você quer ver isso, né? E ele fala aquela história que vocês conhecem. 50 metros, vira direita, esquerda, conserta, você de vez em quando erra, a gente erra também, recalculando e tal. Que diabo é isso daí? Né? Esse negócio é o seguinte: o Waze é um aplicativo que tira partido de uma rede GPS, Global Position System, né? Esse, talvez seja interessante dizer, é um sistema americano. Tem um sistema russo e tem um sistema chinês também. Mas o GPS é um sistema americano, né? Então, esse colar de satélites em volta da Terra dá para a gente essa posição e você chega assim, na porta do restaurante, né? Mas, tem uma sempre, né? Tem uma questão que é o seguinte: a Terra, o movimento de rotação da Terra não é absolutamente uniforme. A Terra dá uma vaciladinha, né? Dá uma vacilada por uma série de razões. Dá uma vacilada por efeito do El Niño, dá uma vaciladinha, por exemplo, se acumular muito gelo no hemisfério norte, no inverno, tem uma ligeira distorção gravitacional, né? Se vocês duvidarem disso, joga o martelo da janela, olha, vê se não tem ninguém embaixo, claro. Joga o martelo para você ver, vai cair o carro para cima, né? A parte metálica vai embaixo, a atração é Newton, né? E, então, o Waze usa essa rede, né? Mas então, se a Terra dá essas pequenas vaciladas, o que a gente faz? A gente tem que recalibrar o satélite, né? Para recalibrar o satélite, você precisa de um conjunto de pontos fixos no espaço.
O problema é que não tem ponto fixo no espaço. Por que não tem ponto fixo no espaço? Porque todas as estrelas estão em movimento, né? O Sol, por exemplo, tem um movimento que se chama ápex solar, e que é 31 km por segundo. A gente está voando, não, todo o sistema solar está voando em direção à constelação do Hércules, né? Um ponto no céu que coincide com a constelação do Hércules. A gente está voando para lá, a essa velocidade, 31 km por segundo. E todas as outras estrelas estão voando, né? Eu acho que uma coisa que é ilustrativa, a gente às vezes quando está na fazenda, algum lugar assim, tem aquele raio de sol que entra pelo furinho da janela, né? A gente vê aquela turbulência ali de poeira, é mais ou menos aquilo que acontece, né? Tudo em movimento, né? Então, a Terra dá uma vacilada, a gente precisa regular o satélite e não tem ponto fixo. Mas será que não tem ponto fixo mesmo? Tem. Tem uns pontos fixos no espaço, ou aparentemente fixos, são os quasares. O que são quasares? Quasares são núcleos de galáxias muito antigas. Galáxias muito antigas. Tudo que é antigo está muito distante. Isso é uma coisa bem interessante a gente perceber. Eu queria deixar isso para vocês assim, mais ou menos claro, que é o seguinte. Por exemplo, a Amanda está no fundo da sala. Não briga comigo, Amanda, né? A Cris está aqui. A imagem da Cris é mais recente, porque a luz demorou menos tempo para passar, a luz refletida pelo corpo da Cris demorou menos tempo para chegar, para sensibilizar a minha retina, e da Amanda lá no fundo da sala demorou mais tempo. Vocês podem pensar, falando, bom, aqui na Terra isso não significa nada praticamente, não? É um tempo para a gente desprezível. Mas para a navegação estelar, para uma série de situações, funciona. Não? É a história, a famosa história do paradoxo dos gêmeos, a gente vai falar daqui a pouco. Então, esses quasares são núcleos de galáxias muito antigas, a enormes distâncias, 14, 12, 16 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, viajando a 300 mil km por segundo, que dá 9,5 trilhões de quilômetros. Esse é um dado que a gente fala, mas que a gente não pode imaginar. Daqui no Sol tem 150 milhões de quilômetros. Ah, é? Quanto é isso, gente? Ninguém sabe. Está fora da nossa experiência, completamente fora. Isso aí são tratamentos matemáticos. Ninguém, assim, tem experiência. Eu sei quanto que é daqui, essa distância que eu quis percorrer de carro aqui para não furar, para a Cris e tal. Eu sei que tem quase 600 quilômetros. Falei, poxa, tem razão, Cris, não vou. Né? Eu não vou conseguir se chegar até. Mas 150 milhões de quilômetros eu já não sei. A estrela mais próxima, a Alfa do Centauro, aqui pelo Cruzeiro do Sul, é 41 trilhões de quilômetros. Mas quanto que é isso? Ninguém sabe, né? Então, esses quasares, eles estão a distâncias tão grandes da Terra, do sistema solar, na verdade, não é nem da Terra mais, porque a Terra já é, dentro do sistema solar, já é uma unidadezinha pequena, não é essa distância de 14 bilhões de anos. E parece que eles estão fixos, né? Eu não sei se vocês perceberam, alguém de vocês pode ter percebido o seguinte, eu falei agora há pouco, que o universo tem, a idade científica do universo é 14 bilhões de anos. Mas eu falei que tem quasares a 16 bilhões de anos-luz de distância. Vocês vão falar, espera aí. Você falou que o universo tem 14 bilhões de anos. E você disse que os quasares estão a 16 bilhões de anos de distância? Cara, que história é essa? Você está meio aqui trocando as bolas. Questão seguinte, o universo está em expansão, né? Quando a gente começou essa fala aqui, o universo tinha um certo tamanho. Agora ele tem outro, quando a gente sair tem outro. O universo está em expansão acelerada. Em 1998, essa foi a notícia científica do ano, a gente se deu conta, foi um prêmio Nobel, de que a velocidade de expansão do universo está se acelerando, né? O que se imaginava até então é que o universo se comportasse mais ou menos como um elástico. Você vai, puxa, em certo momento ele solta, ele volta. Quer dizer, o universo teria uma densidade de massa, uma quantidade de massa, capaz de atrair, frenar essa expansão e voltar a compactar, né? O que explica? Não só a continuidade, mas a aceleração da velocidade.
Foi daí que apareceu esse conceito de energia escura, que é diferente de matéria escura. Energia escura seria uma espécie de antigravidade. Não? Essa antigravidade vai expandir o universo. Não? O que vai acontecer? Não, a gente tem aí alguns cenários em relação a isso. Mas eu não posso perder o meu foco, que é a história do fantasma leva você para jantar aqui. Então é o seguinte, então eu uso os quasares, né, para regular o satélite em cima de um ponto da Terra. Faço essa compensação e a gente chega no restaurante, em qualquer lugar que a gente quiser. Mas tem uma outra coisa. O satélite está a 36 mil quilômetros de altitude. Está longe do centro da Terra, o tempo lá passa mais rápido. Então a gente tem que calibrar o tempo nosso, aqui o relógio nosso que está embutido no nosso celular, ao tempo lá de cima. Então, tem uma questão gravitacional ali, uma das, digamos, consequências da gravitação, da teoria geral da relatividade, que a gente tem que equacionar. A questão é, quando as pessoas falam, não, eu não me interesso por isso, imagina, não muda na minha gravidade, relatividade geral, isso aí eu não quero saber, não me interessa, não interessa mesmo. Mas o cara você usa todo dia, você não percebe. Não. Então tem esse ajuste. E tem uma terceira coisa que é o seguinte, todo esse equipamento, todo esse tratamento está ligado a uma coisa chamada mecânica quântica. Mecânica quântica é uma fonte fascinante de conhecimento e também uma fonte incrível de equívocos. A mecânica quântica virou uma coisa mística. A mecânica quântica resolve. Né? O que é a mecânica quântica? A mecânica quântica é, ao lado da teoria da relatividade, a restrita e a geral, vou falar rapidamente do que se trata, as duas grandes revoluções do século passado. No século passado, tinha um cientista inglês, Lord Kelvin, uma pessoa respeitadíssima. Lord Kelvin era o cara que estendeu os carros submarinos, uma pessoa incrível. Ele fez um congresso, ele fez um pronunciamento no congresso, no finzinho de 1899, dizendo o seguinte, ó, na física, tudo o que precisa ser feito é aperfeiçoar umas medidas, está tudo sob controle, a gente já resolveu tudo, só precisa aperfeiçoar as medidas. Eu estou falando da física clássica, aquela física baseada na gravidade do Newton, da força e tudo mais. O que veio em seguida foi a mecânica quântica e a relatividade. Né? O Newton disse que a gravidade é força, um corpo atrai o outro, não? Digamos assim, eu me lembro do ginásio. Matéria atrai matéria na razão direta da massa do inverso quadrado da distância. Né? São forças. E os críticos do Newton, sempre tem um crítico, né? Falando, mas você falou isso, mas você não falou o que é gravidade. Ele falou, não sei. Eu não sei e vou deixar para os meus leitores. Um dos leitores do Newton era o Einstein. E o Einstein se acolhe e falou, mas que diabo é isso? Né? Essa coisa da gravidade. E o Einstein elabora a teoria geral da relatividade. É o seguinte, a relatividade é a curvatura da estrutura do espaço-tempo. A curvatura da estrutura do espaço-tempo. A unificação do espaço com o tempo foi uma coisa que aconteceu em 1905, com a relatividade especial, aquela restrita. Não? O que é isso? Gente, isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, e eu fico muito feliz de contar para vocês uma coisa, uma descoberta da humanidade, assim, da ciência tão fascinante como essa. O espaço e o tempo, que no Newton eram coisas, criaturas independentes, bichos, animais. O espaço é uma coisa, o tempo outra. Não? Como Einstein, em 1905, o espaço e o tempo são irmãos siameses, um agarrado no outro. E você não pode pensar que essas coisas são separadas. É um contínuo espaço-tempo. O tempo não é muito comum as pessoas pensarem assim. O tempo agora na Lua, o tempo agora em Marte, esse negócio não existe. Não existe um tempo universal. Não existe um tempo que você possa considerar. Isso não é muito intuitivo para a gente. Um tempo universal. O Newton falava disso, não? O Einstein teve com um filósofo francês, Henri Bergson, em 1922, em Paris, uma discussão que foi um negócio impressionante. O Bergson, que tem vários livros falando sobre o tempo,
foi ver uma palestra do Einstein, em 1922, em Paris. E os amigos do Bergson falaram, não, você tem que ir, tem que ir, tem que ir. Né? E o Einstein fez ali uma colocação, o Bergson levantou e falou, eu sou einsteiniano, tal, não sei o quê, mas isso, aquilo. O Einstein deu uma resposta para ele que é uma resposta demolidora, uma resposta muito dura, uma resposta que foi o caso do Bergson. Assim, ele diz, o tempo dos filósofos não existe. Não existe o tempo, esse tempo universal dos filósofos não existe. Existe um tempo relativo. Por isso que nós chamamos a teoria da relatividade, relativa à condição do observador. A condição do observador é tanto do astronauta que viaja em alta velocidade, porque as velocidades que os astronautas viajam hoje é carroça, né? São carroças. É muito incrível, tá? O pessoal foi para a Lua, 50 mil quilômetros por hora, ele não faz na Terra. Pega fogo, não incendeia, enfim, seja o que for. Mas no futuro a gente vai ter propulsores com altas velocidades, né? E essas coisas todas vão ser diferenciadas. Então, uma coisa que é muito importante enfatizar com vocês, essa ideia do tempo universal não existe, né? Existe uma coisa que depende do observador, depende da velocidade do observador e depende do campo gravitacional. Né? O tempo da Lua passa mais rapidamente, a gravidade é mais fraca, né? E na Terra, como é mais massivo, o campo gravitacional é maior, o tempo passa mais lentamente. E vocês já ouviram falar que o tempo não flui dentro do buraco negro? O que é um buraco negro? É uma quantidade de massa que tem um campo gravitacional tão poderoso que nem a luz escapa dele. Aqui, se você jogar uma pedra, ela vai ter uma certa distância, cai. Você dá um tiro de canhão, cai. Mas se você atingir uma velocidade de 11 km por segundo, chamada velocidade de escape da Terra, vai embora. O foguete sai, vai acelerando, vai embora, entra em órbita. Né? A gente precisa dessa velocidade de escape na Terra, 11 km por segundo. Mas o buraco negro, com aquela massa de... No núcleo da nossa galáxia tem um buraco negro com 4 milhões de massas solares. É como se 4 milhões de sóis fossem compactados ali. No núcleo da galáxia, que fica no interior da constelação do Sagitário. Há, nesse momento, um conjunto de especulações dizendo que todas as galáxias se supõem, todas as galáxias têm no interior dela um grande buraco negro. Digamos, essa fera cósmica, não? Esse canibal cósmico. Os buracos negros, em princípio, deveriam gerenciar, mas não controlar a taxa de evolução estelar. Né? Isso porque a gente vive num universo com leis. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho de universo, multiverso, a gente vai fazer um passeio, e eu já vou meio prevenir vocês. Uma fala dessa, que é uma fala meio longa, meio geral, fazendo um passeio pelo cosmos, a gente fica com algumas percepções, a gente fica com algumas impressões, mas a gente não sai assim falando, agora eu já sei isso, aquilo. Como eu disse, é uma provocação, porque é muito impactante, cada uma dessas coisas. Então, eu falei para vocês, ainda no fantasma, né, para você para jantar, que os buracos negros são estruturas galáxias muito antigas, um gigantesco buraco negro no interior delas. E a gente usa essas criaturas para fazer, para usar os GPS, esse sistema de GPS que faz com que o avião pouse exatamente na pista, que o navio cruze o oceano e atraque no porto, que a gente chegue na padaria que a gente não conhece, no restaurante que a gente não conhece. Então veja, o que a gente usa como referência para achar um endereço na Terra? Um fantasma do cosmos. Porque essa luz que saiu, digamos, vamos pegar um buraco de quasar, que está a 10 bilhões de anos-luz. A luz que chegou aqui agora saiu de lá 10 bilhões de anos. Ele não existe mais. Ele não é do jeito que é mais. Aliás, o céu, quando vocês olham para o céu, vocês veem estrelas de várias cores, estrelas azuis, amarelas, brancas, tal, e vermelhas. Algumas dessas vermelhas, vocês sabem disso, já pode estar morta, não ter sido destruída, e a explosão, o apagão dela não chegou aqui ainda, porque, digamos, se ela está 400 anos-luz, e ela morrer agora, vai demorar 400 anos para a explosão, e depois o apagamento dela chegar aqui. Então a gente está olhando para o céu, a gente está olhando para uma estrutura de espaço-tempo. É uma cortina de espaço-tempo.
Então isso faz com que a gente olhe para o céu com outros olhos. E tem mais. A diferença da cor das estrelas significa que são idades diferentes. As estrelas azuis e brancas são estrelas jovens. Estrelas jovens são estrelas de alguns milhões de anos. É possível que essas estrelas jovens tenham sistemas planetários se formando em torno delas. E se a gente estiver interessado em alienígena, eu vou dizer para vocês, não procure aí, que não deu tempo, né? Ou procure as estrelas amarelas, assim, estrelas com a massa do Sol, que tem 5 bilhões de anos. Aí deu tempo, não, de maturar e eventualmente ter vida, e eventualmente vida inteligente até. As estrelas bem vermelhas, elas estão em agonia. Ou elas já morreram, a gente não chegou aqui ainda, isso não. É mais ou menos isso. Então, o que eu queria chamar a atenção, assim, com essa ideia do fantasma leva você para jantar, é que a gente tira partido de cosmologia, de astrofísica, de tudo isso, de mecânica quântica, da relatividade, para chegar no restaurante. O futuro chegou para a gente de muitas maneiras, a gente não percebeu direito isso. A gente não percebeu direito, especialmente numa sociedade como a nossa. Assim, tem poucos museus, tem poucos centros de divulgação de ciência. A universidade continua ainda muito ortodoxa. Assim, a ciência brasileira ainda tem um ranço positivista muito grande, né? A gente podia falar sobre isso, seria muito interessante. A gente está mudando, mas mudando e tem recursos, né? Eu não sei se vocês concordam, mas acho que nesse momento a gente tem um recuo assustador, um recuo político, assim, a gente está meio caminhando nas trevas, né? Os acontecimentos. Eu vi, por exemplo, eu vou citar um exemplo, se tiver alguém que votou no Bolsonaro, não é ofensa, não é nada. Mas o Bolsonaro foi, essa semana, visitando o Japão. O imperador ofereceu para ele um jantar de gala. O Japão é um país marítimo, com frutos do mar, eu adoraria, não? E vocês sabem que ele comeu miojo. Ele levou um saquinho de macarrão dele, porque ele não come peixe cru. Ele falou que ele só come peixe ensopado ou frito. É constrangedor. É constrangedor para a gente ter, vocês me perdoem, uma ignorância desse porte. Isso impacta tudo. Impacta a coisa do seguinte tipo, assim, na profundeza da Amazônia, eu andei muito pela Amazônia trabalhando político. Os animais selvagens e os índios não têm paz nesse momento, eles estão ameaçados pelo fogo. Então nós precisamos refletir sobre essas questões todas para recuperar uma certa dignidade, para recuperar digamos, um pensamento crítico, sensibilizador, que seja a favor de uma pluralidade nas coisas. Como essa pluralidade, por exemplo, das plantas produzirem oxigênio e consumir gás carbono. A gente é exatamente o contrário. Se a gente é exatamente o contrário, em princípio, nós seríamos inimigos. Porque nós consumimos oxigênio e liberamos gás carbono. Percebe que o ciclo fecha perfeitamente, você tem uma harmonia nisso. Então, um país como o nosso, um país assim, de tradição escravista, o nosso substrato mental, a forma de pensar e enxergar a realidade atrasada, é arcaica, marcada por uma série de vícios, né? A gente precisa fazer esse pensamento. A gente precisa pensar isso da mesma forma que nós precisamos pensar assim, por que eu jogo água aqui e a água corre para o lugar mais baixo? E as pessoas dão essa resposta, claro. Eu nunca, que é claro, eu sei que é. Eu não estou perguntando se é claro ou escuro. Estou perguntando por quê. Então eu tenho uma explicação científica, eu tenho uma explicação racional para isso. Eu posso pegar uma outra questãozinha, que é o seguinte, uma criança pergunta, por que a noite é escura? O adulto fala, por que a noite é escura? Claro que a noite é escura. Por que a noite é escura? A gente aprendeu na escola uma coisa que, não é que seja mentira, mas também não é toda a verdade. É basicamente o seguinte, não? Eu tenho aqui a Terra esférica, vamos supor que a Terra não é plana, certo? Esférica. O Sol está aqui, está iluminando e a Terra está girando. Então aqui é dia e aqui é noite, né? Acontece o seguinte, isso é uma parte da história, porque se o universo fosse infinito, eu teria tantas estrelas no fundo que a noite não seria escura, ela seria clara. Não só seria clara, como seria extremamente quente. O Edgar Allan Poe escreveu um livro em 1848, um livro que ele botou uma fé imensa que não deu resultado, chamei Eureka, né? E explica, esse é um paradoxo, chamado paradoxo de Olbers. Não, que é um astrônomo alemão, médico, e também fez essa descoberta. Então, a noite é escura porque o universo é finito.
ou pelo menos a quantidade de estrelas que tem do lado, digamos, no noturno, não é suficiente para iluminar. Então, a gente precisa pegar esses conceitos, todas essas coisas que aparentemente óbvias, né? A água corre no lugar mais baixo, por quê? A noite é escura, por quê? Né? O céu é azul, por quê? Né? Por uma série de razões. Então, eu acho que essas questões são fundamentais. Bom, eu acho, assim, por questões, digamos, epistemológicas, não? Epistemologia é a área, a filosofia da ciência, aquilo que, a metodologia que você usa para você acessar o conhecimento. Né? Como é que você vai se comportar para você obter o conhecimento, atingir? Não? Essa é a epistemologia. Eu sou partidário de uma epistemologia que leva em conta a ideia de que as coisas todas estão intimamente relacionadas. Todas as coisas estão relacionadas. Claro que as coisas todas estão relacionadas. A gente tem essa ideia cotidiana de que está tudo estanquizado. Então, por exemplo, na escola, tem química, biologia, matemática e tal. Ou seja, nós temos na escola uma ciência esquartejada. Cada uma numa gaveta. Né? Cada uma perna numa gaveta, a perna na outra, a perna na outra, o rim não sei onde, o coração não sei onde. Os médicos, você vai no médico e fala, não, mas eu só sou do coração. Né? O outro é só... Tudo bem, tem uma sofisticação da ciência e tudo mais, mas tem uma medicina no passado que o médico tinha uma visão geral das coisas. Porque o organismo funciona como um todo. Se você tem um problema do fígado, o fígado sobrecarrega o coração, sobrecarrega não sei o que e tal. Você vai no médico. Eu tenho um amigo que outro dia tinha um berne, foi no médico e falou, não sei o que é isso. Berne, amigo. O cara foi lá no campo, pegou um berne. Você nunca viu isso na sua vida, né? Então, esse tipo de coisa, né? Então, eu no meu trabalho, assim, eu sempre fiz essa abordagem, digamos, da conexão de todas as coisas, para a gente ter um entendimento de como as coisas são. Nesse livro, O Fantasma Leva Você para o Jantar, eu fiz uma brincadeira. Eu falei, eu vou trabalhar com a mecânica quântica, vou trabalhar com a física, com a cosmologia, com a relatividade, com essas coisas todas, porque eu preciso fazer esse livro que dê uma geral, né? Tem que ser um livro que não pode ser muito grande, que dê uma geral, liga essas coisas todas, mas eu vou introduzir literatura também, né? Eu fiz isso da seguinte maneira. Esse cara aqui, o Ambrose Bierce, tem um conto. Se vocês não conhecem, eu sugiro que descubram. Tem um conto aqui na página 583, se chama A Dificuldade de Atravessar um Campo. E quando eu li esse conto, quando eu descobri, eu li umas 20 vezes. Eu falei, mas que, perdão da palavra, que filho da puta, não? Como ele consegue esse tipo de coisa? Eu vou contar para vocês o que é a história do Bierce. O Bierce, que morreu, por que eu fiz a história do Bierce? Pela seguinte coisa, não só porque eu estava interessado em introduzir literatura, mas esse conto tem um pulo do gato, que está ligado com a química ou com a física. O negócio é o seguinte, esse conto, né, a dificuldade de atravessar um campo, são dois fazendeiros, o Sr. Williamson e o Sr. Wren. Eles são vizinhos. O Sr. Williamson comprou os cavalos do Sr. Wren. O Sr. William está lá na varanda da casa dele, sentado, conversando com a esposa, e de repente passa o Sr. Wren na carruagemzinha dele, com o cocheiro e tal, e o filho, né? E a hora que o Sr. Wren passa em frente à varandinha do Sr. Williamson, ele fala, puxa, os cavalos. O que aconteceu? O Sr. Wren tinha vendido os cavalos para o Sr. Williamson e não entregou por alguma razão qualquer, né? Isso não fala a razão, não importa, né? E aí ele pega o cocheiro para fazer uma manobra e voltar para dar uma satisfação para o Sr. Williamson. Sr. Williamson, amanhã, sei lá, semana que vem, entrega os seus cavalos. Um dos cavalos tropeça e o cocheiro tenta ali reparar, não, o movimento, recuperar o equilíbrio. E o Sr. Wren se concentra naquela cena. E o filho dele, não, ele tem um garoto, o James, que fala, pai, o que aconteceu com o Sr. Williamson? Não, o que aconteceu com o Sr. Williamson? O Sr. Williamson saiu da varandinha e entrou num campo, que é um campo aberto.
não tinha o fundo do céu, não tinha árvore, não tinha pato, não tinha nada, um campo rasteiro. O Sr. Williamson desapareceu. Ele desapareceu. Tinha uns negros, uns escravos, trabalhando ali perto, e todo mundo viu aquela cena. Pô, o que aconteceu? O cara desapareceu, né? Os escravos têm, evidentemente, uma abordagem mística, né? Que é um tributo muito bonito a essa coisa da África, né? Eu poderia contar uma história para vocês, eu vou contar, senão eu confio aqui, a gente vai até amanhã. Mas ali acontece o seguinte, não tem explicação. E o Dirce, claro, ele fala, ó, o meu negócio aqui, eu não vou explicar, isso aqui eu não sei o que aconteceu. Então o seu Williams é declarado morto, não é? E tem lá todas as soluções jurídicas, tá, por caso, né? E, enfim, a história é essa, né? Eu falei para vocês que esse conto eu peguei, eu me vali dele para pegar uma questão da física, da química, que é o seguinte: o elétron, quando muda de órbita, né, até muito recentemente tem uma explicação por que acontece isso. Ele desaparece de uma órbita e aparece na outra, mas onde ele teve esse meio tempo? Para vocês visualizarem, isso é mais fácil vocês pensar numa escada, essa escada aqui da casa da Cris, né? Se você jogar uma bolinha de vidro, uma bola, ela vai pum, 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 do topo da escada até lá embaixo. Então vocês enxergam, né? A questão da mudança de órbita do elétron, antes da solução, é que ele desaparecia lá e aparecia lá, no topo, lá embaixo, na escada, né? Então eu queria unificar. Desculpa, eu tenho um pouco de alergia, com tempo seco em São Paulo, está sequíssimo. Então eu quis introduzir essa coisa da literatura para mostrar o seguinte, ó, eu tenho um paralelo da literatura também ao desaparecimento do Sr. Williamson, né? Então eu amplio, assim, não só a física, a química, a biologia e tal, mas a literatura também, que é tudo um corpo de conhecimento só, não é? Esse negócio está resolvido agora, é uma compactação do tempo, é um efeito da relatividade e tudo mais. Bom, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. O Peirce, o Ambrose Bierce, que é um cara satírico, assim, irreverente, tá? É uma delícia ver o Peirce. Ele é desconcertante. Ele saiu dos Estados Unidos em 1813 e foi para o México. E o Peirce desapareceu. Ele escreveu um conto, a dificuldade de atravessar um conto, claro, muito antes, né? Ele desapareceu nessa viagem. Há uma desconfiança de que ele tenha encontrado as tropas do Pancho Villa, não? Pancho Villa é um dos generais que participou da Revolução Mexicana, que eclodiu em 1910, e tem uma grande discussão até quando ela terminou. Alguns acham que terminou em 1914, outros acham que terminou em 1840, né? Então, esse conto do Peirce é a própria história dele, lá na frente, que desapareceu, o que aconteceu com ele. Duas coisas: ele pode ter sido morto pelas tropas do Pancho Villa, ou ele pode ter se aliado a eles. Ele é um cara absolutamente imprevisível e pode ter lutado, morrido em algum lugar, né? Então, eu peguei essa coisa do conto do Peirce para, digamos, enriquecer essa relação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não perder o que é interessante contar para vocês. Então, com isso, eu abri essa história do Waze, não só com a física, assim, esses parâmetros da física, mas também com um pequeno sabor de literatura que torna o livro mais fácil de ler. Eu quero que as pessoas leiam o livro. Eu preciso vencer nas pessoas uma resistência. Isso é muito difícil. Não, eu não vou entender e tal. Não é difícil, você consegue entender, não? Então foi um pequeno truque para fazer isso. Eu falei para vocês de mecânica quântica, mas eu creio que eu devo dar uma pequena explicaçãozinha para o que é isso, afinal de contas, né? A questão é o seguinte: a matéria, vocês sabem que é formada por átomo, e o Demócrito, o Leucipo, já resolveu isso lá na antiguidade, né?
Fascinante que eles tenham feito essa percepção. Se vocês pegarem um átomo, qualquer que seja, não, se a gente tirar um pouquinho de sangue do corpo da gente, o sangue tem muito ferro, não vermelho por causa do ferro. Se a gente levar um acelerador de partícula, hipoteticamente, o átomo do nosso sangue e romper, ele vai estraçalhar, né? Então ele tem prótons, elétrons e prótons, nêutrons e elétrons, não? Então, os elétrons são partículas elementares, não tem? São as nuvens difusas. O elétron já não sabe o que é direito. Essa ideia que o elétron é um planetinha girando em torno do Sol não é a ideia lá atrás, dos primórdios da mecânica quântica. O elétron é uma coisa absolutamente difusa. Se a gente souber onde ele está, a gente não sabe a velocidade dele. Se souber a velocidade dele, a gente não sabe onde está. Não é o princípio de incerteza do Heisenberg, né? Você é físico? Não, eu já tenho interesse nessa área. É muito bonito. Então, o que acontece? Se você pegar o próton e o nêutron e quebrar, ele é constituído por umas coisas que são umas estruturas aí, são os quarks, né? Os quarks têm uma coisa muito interessante. Eles ficam mutando uns nos outros o tempo inteiro. São vários tipos de quark. Você pode pensar duas coisas. Você pode pensar que essa mutação incessante do quark é fundamental para a manutenção do mundo tal como a gente conhece, ou você pode admitir a possibilidade que essa seja uma atitude lúdica do quark, que o quark está brincando, ele está jogando. É claro que ele não está brincando igual o cachorro, é uma outra brincadeira, uma outra estrutura, é pura estética, é pura beleza, é pura aprimoramento da lei, porque nós vivemos num universo harmonioso, um universo que tem leis. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, não? E nessa estrutura do mundo, lá nos fundamentos do mundo, esses fundamentos do mundo, e isso é outra questão dentro dessa provocação que eu estou tendo de ter com vocês, assim, a gente chegar mais, entender, botar a mão na massa. Assim, o meu corpo de cada um de nós aqui, não? Ele é organizado por informação, e esses elementos químicos estão todos aqui, foram legados para uma estrela que explodiu há bilhões de anos, deixou esse material no espaço para formar o Sol, para formar planetas, para formar vida. Então a gente é a poeira das estrelas. Essa frase é poética, mas também ela é real. É isso mesmo. Se vocês quiserem, na hora dos questionamentos, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas esses quarks, por exemplo, essas estruturas muito pequenas, nesse reino do fundamento do mundo, acredito, tem um tempo. Esse tempo que a gente conhece no macro-universo. O tempo aí é um caranguejo indeciso. Ele anda para frente, anda para trás, anda para lá. Por quê? Porque uma partícula pode se dividir para formar várias, mas várias partículas podem se combinar para formar uma. Então você tem a coisa vai para frente, vai para trás. Então o tempo só começa a aparecer a partir de uma certa complexidade da estrutura molecular, né? Aí o tempo começa a se manifestar. O tempo esse que a gente acha que é esse tirano, não? Que deixa o cabelo da gente branco, que deixa o rosto da gente enrugado, que põe um fim na vida da gente. Assim, ter esse outro olhar para o tempo, que ele tem essa característica tão impressionante, né? O tempo pode ser uma coisa. Eu vou fazer um pequeno corte aqui e dizer o seguinte: o Big Bang, que é a explosão que deu origem ao universo, né? Então, né? O Big Bang, a versão mais simples do Big Bang é isso, uma explosão, uma partícula que escapou ali de uma certa flutuação primordial. O que se diz hoje é que esse aí foi o último Big Bang, o mais recente, e que o universo, enfim, faria isso, não? Explodia, avançaria e encolheria outra vez. Então a gente teria, esse aí foi o último Big Bang. Mas tem um outro cenário que é o seguinte: eventualmente teríamos um tempo infinito. Assim, o universo nasceu já dentro de um certo tempo, seja lá o que isso significa. Isso é muito complexo, porque está tudo totalmente fora do nosso universo de assimilação, do nosso universo experimental, não é? Então, o que eu queria contar para vocês, assim, de interessante, é que nessa escala das coisas, que é a escala do nosso corpo, é a escala das células nervosas, que permite a gente raciocinar, refletir, criar literatura, fazer obra de arte, as peças da mãe da Cris, não?
que faz com que a gente se emocione, que a gente tenha ódio, que a gente tenha essas coisas todas, não? A gente, as peças que estão aí são essas peças, com essas estruturas muito, muito, muito estranhas, não? Então, para vocês terem uma ideia, a unificação da cosmologia, assim, a inclusão do micro-universo, da estrutura subatômica, na grande estrutura do universo, é uma coisa que aconteceu nos anos 70, é muito recente. E a cosmologia, essa ideia de que nós vivemos no universo, é uma coisa que aconteceu nos anos 30. Né? Foi nos anos 30, com a criação dos grandes observatórios, que a gente se deu conta de que a gente vive no universo. Né? A gente tinha no céu, tem no céu, as chamadas nebulosas. Né? Se vocês olharem para o Órion, as Três Marias, ali na direção do sul, tem uma estrela meio desfocada ali, chama Nebulosa de Órion. É um berçário de estrelas, é um lugar que está nascendo estrela. Tem estrelas bebê ali, estrelas de 10 mil anos. Ali também é uma fábrica de água. Ali tem uma grande quantidade de hidrogênio. Hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. E tem muito oxigênio deixado pelas estrelas que morreram. Então ali a gente tem, a cada meia hora, uma formação de água equivalente a toda a água que tem na Terra. Essa água é formada e é destruída pela radiação, pela extrema radiação das estrelas. Então, quando as pessoas falam, não, coisa da água, tal, não sei o que, a vida. O universo, à medida que envelhece, à medida que as estrelas vão morrendo, eu preciso contar para vocês rapidamente como é que uma estrela nasce, como ela morre, para ter inteligibilidade. Senão a gente dá um salto, tem um pouquinho de paciência, por favor. Uma estrela, as estrelas, a primeira geração de estrelas, nasceu a partir de acúmulo gravitacional de gigantescas nuvens de hidrogênio. O Big Bang, essa explosão primordial que ia dar origem ao universo, produziu hidrogênio em abundância, um pouquinho de hélio, que é um gás um pouco mais complexo, um pouco mais pesado, e o lítio. O lítio é um elemento que as pessoas que têm depressão usam. Eu acho fascinante esse negócio, assim, que as pessoas que têm depressão se aliviem, fiquem mais calmas, mais tranquilas usando o lítio. Esse elemento que apareceu lá na explosão do universo, assim, apareceu tão cedo. Mas então essas estrelas, essas gigantescas massas de hidrogênio, se comprimindo gravitacionalmente, num certo momento, no núcleo delas, no coração dessa massa de gases, começou a ter uma reação, que chama reação próton-próton. Então, assim, 4 átomos de hidrogênio, em princípio, combinam para formar um átomo de hélio. A questão é que um átomo de hélio tem menos massa do que 4 átomos de hidrogênio. Então, a natureza tem que jogar esse excesso fora. E ela faz isso com aquela equação do Einstein. E igual a MC ao quadrado. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, essa equaçãozinha tão enigmática, na verdade, é a transformação de massa em energia. Você pode fazer o contrário também, porque massa e energia são exatamente a mesma coisa, em condições diferentes. Massa é energia empacotada, vamos dizer assim, né? Então, as estrelas começam a queimar hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, então, quando elas começam a produzir ferro, o ferro usa uma quantidade muito grande de energia. Então, a estrela é, em princípio, nessa fase de equilíbrio dela, como se fosse uma panela de pressão. Tem uma pressão para dentro e tem as paredes da panela que comprime, que contém isso, e que é a própria gravidade. Quando a estrela começa a produzir ferro, ela consome muita energia, a estrela desaba em direção ao centro, ela explode e libera no espaço toda a tabela periódica praticamente. Nós estamos aqui por causa dessas eclosões, as chamadas supernovas, né? Bom, eu disse para vocês, e eu acho que é melhor a gente ir chegando mais próximo de uma certa conclusão, senão fica muito cansativo, é muita coisa e fica meio cansativo. Eu disse para vocês que essa descoberta do universo, esse conceito de universo, na verdade, vou contar uma coisa para vocês. Em 1755, um cidadão chamado Immanuel Kant, filósofo alemão, não? Que passou como o Machado de Assis. Machado de Assis nunca saiu do Rio de Janeiro. O Kant nunca saiu de Königsberg. Eu acabei de ler uma biografia
do Kant, eu fiquei assim, emocionado. Primeiro que o Kant era uma pessoa adorável, uma pessoa generosa, boa e tal. E ele começou a perder a memória. Então ele começa a ter uma decadência intelectual. É uma coisa, ele termina sem conseguir levantar a cabeça, sabe? É uma coisa impressionante. Mas, só uma passagem. O Kant, em 1755, escreveu um livro onde ele expõe o conceito de galáxia, que ele chama de universo líquido. O que é uma galáxia? A galáxia é um enxame de vagalume cósmico. Os vagalumes, cada um deles são as estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma dessas galáxias com 200 bilhões de estrelas. Ela tem 100 mil quilômetros de diâmetro, a gente está a 30 mil anos-luz do centro dela, então a gente está meio na, digamos assim, na periferia, e sorte nossa, porque a gente está numa região da galáxia que é chamada Braço de Órion, onde as coisas são muito tranquilas, né? Não tem uma acúmulo muito grande de estrelas, as estrelas evoluem, quando elas explodem, elas liberam radiação altíssima, radiação gama, torra o que tiver pela frente. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de ecologia, tem uma ecologia do nosso universo. O nosso universo tem leis. Isso é uma coisa de uma beleza. Se o nosso universo não tivesse leis, nós não estaríamos aqui. Estou dizendo o nosso universo, vocês falam, bom, mas que outro universo? A gente vai falar rapidamente disso em seguida. Então, o nosso universo tem leis, a nossa galáxia é uma galáxia calma, nós estamos no braço da galáxia, que é um lugar muito tranquilo, nós estamos a uma distância da nossa estrela que permite a água em 3 estados, sólido, líquido e gasoso, então nós temos toda essa sofisticação. E a gente maltrata a Terra do jeito que maltrata, vocês viram, né? Não tem um planeta B, só tem esse daqui. O único lugar que a gente sabe que chora, que tem gente brigando no trânsito e essas coisas insanas todas, manipulando politicamente, tem gente na prisão, tem gente, enfim, ficando rico e tal, é a Terra. Fora isso, a gente sai, não tem ninguém. Não tem nenhum sinal vindo do espaço até agora, nenhuma mensagem proposital ou acidental e de, nós estamos aqui, né? Bom, vou falar então uma coisinha para ir terminando, essa ideia do universo. Então, em 1930, a gente se deu conta de que nós temos uma coisa infinitamente grande, que é o nosso universo, e ele está em expansão. Ele está, assim, parece uma bexiga de aniversários que a gente infla, não, ela vai se estendendo. Mas, mais recentemente, apareceu uma suspeita muito forte de que, na verdade, não existe um universo, mas existe uma quantidade infinita de universos. A gente chama de multiverso. A questão é a seguinte, eu vou falar para vocês de 2 possibilidades de multiverso. Uma delas é o seguinte, se o nosso universo está expandindo, e ele expande a velocidade da luz nas bordas dele, assim, longe da gente, mas para uma outra civilização que estiver lá, que está expandindo, somos nós, né? Então, não é que a matéria do universo viaja para a velocidade da luz, não é isso. Isso é impossível. Nenhum corpo material pode viajar à velocidade da luz. Não acontece isso. A questão é que o espaço está se estendendo à velocidade da luz. Então, o que acontece nesses extremos do universo, a gente fala do extremo lá, mas alguns vão falar do extremo aqui, ele está se desconectando desse nosso universo. Então, forma-se um outro universo. A expansão dele é como se ele se fracionasse, ele se reproduzisse de alguma forma, né? Então, nós temos, digamos, uma possibilidade de multiverso. Tem uma outra questão que vem da mecânica quântica. A mecânica quântica tem 2 coisas que eu vou falar bem rapidamente, que é o seguinte, tem uma coisa que chama função de onda. O que é uma função de onda? Função de onda é a vida de uma partícula. Ela vai lá sacolejando, fazendo os caminhos e tal. A partícula está lá vivendo a vidinha dela, né? De repente acontece uma coisa que chama-se colapso de onda. Essa onda se colapsa. Por alguma razão ela se colapsa. Tem um evento. Então aparece, se manifesta um certo evento. Então, esse velho micro-universo tem uma interpretação, chamada interpretação de Copenhague, para explicar esse negócio da mecânica quântica, dizendo que o submundo lá, assim, os fundamentos do universo é muito estranho, né? Não tem o tempo esse caranguejo meio indeciso e tal, mas que essas coisas não sobem para a superfície, elas não sobem para o macro-universo.
Tem uma interpretação mais recente de um cara que se chama... como ele chama? O Everett, Hugh Everett. Eu adoraria falar um pouquinho para vocês sobre o Hugh Everett, uma pessoa atormentada. O filho dele tem uma banda de rock com umas letras muito dramáticas, essa memória do pai. A irmã dele, em um certo momento, tentou se matar, e ele chegou na casa, o pai estava lendo o jornal, baixou o jornal e falou: eu não sabia que ela estava tão triste assim. É uma pessoa completamente distante. O Everett é o pai dessa teoria da possibilidade de formação de outros universos a partir da mecânica quântica. Ele diz o seguinte: essas coisas estranhas lá acontecem também aqui. Então tem uma grande discussão nesse momento dessas questões todas, não? E isso é muito fascinante. Bom, gente, eu acho que já falei muito. E como são questões assim que meio... tudo contra-intuitivo, tudo meio fora do, digamos, do convencional, não? As coisas mais elementares, de repente, já estão meio fora do convencional. Por esse negócio da água, ou da noite, uma série de coisas, não? Isso é um pouco cansativo para a gente assimilar. E como eu disse, eu queria fazer com vocês muito mais uma provocação do que ser profissional, chegar tal, sei o quê, né? Assim, criar um pequeno desconforto, falar: ó, desconfie nas coisas todas. Então, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz no começo, de que eu posso ter feito uma pequena, a minha velocidade mental de trabalho nesses últimos dias, pode ter me deslocado ali um pouco do tempo. Eu errei a data, não vim aqui, e de repente vou anotar lá, enfim, está no dia 23, que foi quando a Cris decidiu, né? E estou aqui hoje com vocês, né? Então, essas coisas não é assim para te nutrir misticismo, não, a gente não pode perder assim, o pé numa certa lógica, numa certa coisa. Mas é muito difícil fazer isso. Eu vejo gente falando assim: não, porque isso é falsa ciência e tal. E é complicado. Assim, do século XVIII, acho que, não sei se eu falei para vocês, tinha a ideia de que luz invisível não existia. Não, isso é misticismo, isso não é ciência, né? Até que o cidadão foi lá, botou, além do vermelho, um termômetro ali, o termômetro subiu a temperatura e descobriu o infravermelho. Esse era o momento também que a fotografia estava em expansão, então se descobriu o ultravioleta. O resultado disso foi um certo desvendamento da luz. A gente ter toda, digamos, toda a extensão da radiação eletromagnética, que é toda a energia emitida pelos corpos, né? Desde o infravermelho mais longo, mais fraco, até a radiação gama, que é a forma de energia mais poderosa, mais intensa, passando pelo raio-x, essas coisas todas. Isso é absolutamente real. A gente usa um telescópio de infravermelho, telescópio de raio-x, né? Essas coisas a gente usa para fazer exame médico, não? Essas coisas todas. Então, assim, é preciso desconfiar um pouco dessa gente muito dura de cintura. Não, porque isso, não sei o quê. Você precisa pensar. E é muito bom que a gente tenha dúvida também. Não sei. Não, se eu sou um pesquisador, digamos, mas não sei. Tem uma hora que eu não sei. Tem campos novos se desdobrando. Assim, as revoluções, a era das revoluções não cessou, não vai cessar nunca. Não, as revoluções estão sempre ali, abaixo da linha do horizonte, esperando para se manifestar. E as revoluções são aqueles eventos que mudam radicalmente a forma da gente enxergar o mundo, né? Essa ideia, por exemplo, essa ideia do Einstein que a gravidade é uma curvatura da estrutura do espaço-tempo. Se a Lua tivesse consciência, viajando em torno da Terra, ela ia achar que ela estava andando em linha reta. E ela está mesmo. Só que essa linha reta está curva pela gravidade da Terra, né? Então ela está prisioneira, ela está no poço gravitacional, né? Então, para encerrar, essas considerações todas, esse olhar mais crítico, esse olhar mais amplo, esse olhar mais apaixonado, esse olhar mais inteligente, esse olhar mais cuidadoso, ilumina a gente e transforma radicalmente a gente. Um dos objetivos disso, um dos efeitos, uma das consequências disso, é a gente tirar uma ideia cristã de sofrimento, assim, que eu tenho um problema, todo mundo tem problema, né, se for assim, e colocar, em vez de falar que eu tenho um problema, eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio porque a história de vida de cada um de nós tem desafios. E todas as espécies têm, tudo que vive. As estrelas têm desafios gigantescos.
E as estrelas elaboraram material, continuam elaborando para a gente existir aqui. Não? Então, digamos, a gente pode pensar que é um esforço das estrelas para nos dar vida. Não? Isso coloca a gente no outro plano de especulação, no outro plano de entendimento, no outro plano de escrita, no outro plano de leitura, no outro plano de... A gente redescobre o valor das coisas todas. Então, a gente tem amor pelos animais, a gente respeita as pessoas, a gente... Enfim, acho que a gente fica mais humano. Falei demais, né? Vocês me perdoem por isso, muito obrigado. E se vocês tiverem algumas questões, vocês, por favor, olha, uma coisa, não existe pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Assim, pergunta é pergunta. Pode ser a coisa mais... A pergunta da criança, por que é a noite é escura, parece uma coisa infantil, né? É infantil porque você não pensou direito. Por isso você acha que é infantil. Não é nada infantil. Né? Por que o céu é azul, essas coisas todas. Então, por favor, se vocês tiverem alguma questão, a gente pode conversar. Muito obrigado.